começar. Bom, a gente sabe, né, para quem nunca fez a prova do Enem ou para quem já fez, já reparou, que o Enem é uma prova completamente do cotidiano, né? Então, assuntos que estejam aí em alta, até a elaboração da prova, é super válido. Tudo que acontece durante o ano, com certeza vai aparecer no Enem. E não só a gente tá falando só de biologia e português, não, qualquer coisa. Então, tipo, se 2020 tá perto de fazer, sei lá, aniversário de alguma revolução, não sei, tá, gente, porque eu não sou de humanas. Mas cidade, tudo. Qualquer coisa. Datas importantes. E na biologia, temos aí as tragédias que aconteceram, por exemplo, em Mariana, Brumadinho, né? Esse ano a gente teve problema no Rio, com a questão do Rio Guandu. Então, muita coisa acontece ao longo de um ano e o Enem ele tenta explorar isso em diversas vezes em várias áreas, né? E como a nossa aula é interdisciplinar, é importante falar que o Enem inteiro, ele aborda muita interdisciplinaridade, tipo, todas as matérias sempre vai ter textos relacionando uma área com a outra. Então, a gente aproveitou para trazer isso para nossa aula também. Então, pode passar. Para começar, esquentar aí o cérebrozinho de vocês, variação linguística é um tema que cai muito no Enem, gente, sério. É um do top 3 do Enem. Então, resolvi trazer isso para vocês porque é muito importante. A variação, como eu botei ali no slide, ela está muito presente no nosso dia a dia, porque é muito comum. A língua está sempre em movimento, está sempre mudando. A língua é muito dinâmica. Então, a língua vai sempre se adaptar de acordo com os fatores condicionantes. Aí você pode me perguntar, mas que fatores são esses? O tempo, a região, o social e fatores situacionais. Então, eu trouxe um pouquinho de cada uma para vocês. A variação histórica, que também pode ser chamada de diacrônica, que está relacionada com o tempo, ela ocorre, por exemplo, o tempo vai passando. Então, como o tempo passa, é normal que a língua mude, a nossa linguagem muda. Então, por exemplo, uma coisa que a sua avó falou há um tempinho atrás e você não sabia o que era. Como eu trouxe o exemplo aqui, a palavra você se originou do pronome vós-me-ser anteriormente. Então, o que acontece? Com o tempo vai passando, a língua vai mudando. Então, a variação relacionada ao tempo, chamada de variação histórica, é muito importante. Estranho, né? Vós-me-ser, antigamente, gente, né? Pronome você. Chocadíssima. A variação regional ou geográfica está de acordo com regiões do país. Por exemplo, duas palavras iguais, mas duas palavras diferentes, desculpa, que significam uma mesma coisa. E eu botei o exemplo da tangerina, que aqui no Sudeste a gente fala tangerina, mas na região sul do país eles tinham o costume de falar bergamota. Então é legal, por exemplo, você comparar com pessoas que moram em outro estado ou viajaram recentemente e têm vocabulário novo para aprender. É bem legal você comparar isso para poder ver as diferenças, a variação presente nos estados diferentes. A variação social também é chamada de diestrática, um nome difícil, mas lembra aí do social, é bem, como se fala, é bem intuitivo o nome. O social, ele tem a ver com grupos sociais, a sociedade em si. Então, por exemplo, faixa etária, gênero, mas o que? Grupos sociais, classes sociais vão estar presentes nessa variação e vão fazer com que a variação em si esteja presente. Aí eu botei o exemplo de gírias. Então, por exemplo, se a gente fala gíria para os nossos avós, eles já vão entender. Falar um crush, bota um crush. Porque o tempo passa. Então, coisas que estão presentes para a gente agora não estavam presentes para eles antigamente. Então, é comum que eles não entendam. Então, essa é a variação social. Agora, a variação situacional, que também pode ser chamada de estilo, tem muito a ver com o contexto. O contexto que você está inserido no momento da fala. Então, vamos pensar o seguinte: um advogado, por exemplo, um médico, qualquer pessoa. Nós, professoras, que estamos numa sala de aula, a gente não vai falar do mesmo jeito quando a gente estiver inserida numa roda de amigos, num barzinho conversando. A nossa fala vai ser diferente, a nossa linguagem com amigos vai ser diferente da linguagem que é com aluno. Então, é muito comum que você perceba isso, está muito presente no cotidiano. Você pode reparar, o seu pai, a sua mãe, quando ele vai falar no telefone com alguém, ele não vai falar do mesmo jeito que fala com você. Então, essa é a variação situacional. Eu botei o exemplo ali que você pode optar pela forma formal ou informal da língua em algum contexto. Então, dito isso, eu trouxe um exercício do Enem do ano passado. Super recente, hein, gente? É super recente, para vocês verem como a variação é recorrente nas provas. Então, vamos lá. É um texto, né? Vamos ler o texto. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri,
Irerê, meu companheiro, cadê Viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte, a do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor. Ah, se eu assobia tua flauta de irerê, que tua flauta do sertão quando assobia. Ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como tua brisa amolecendo o coração. Ah, irerê, solta teu canto, canta mais, para alembrar o cariri. Texto aí, um poema de Villa-Lobos, João pronunciado. Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente. Grava essa parte, porque é a chave do enunciado. Ambientação linguisticamente apoiada no ou na. Vamos ler aqui as alternativas. Vocês já podem ver que a B é certa, mas vamos ler uma a uma. Letra A, uso recorrente de pronomes. Vamos ler ali o texto. Ele fala toda hora irerê, irerê. Mas não tem nada a ver, porque a exaltação do sertão não está apoiada linguisticamente no no irerê. Então, já descartamos essa. A B, variedade popular da língua portuguesa. Vamos deixar essa daí. C, referência ao conjunto da fauna nordestina. O irerê, que é o passarinho, faz parte da fauna nordestina, só que a ambientação linguística não está apoiada no pássaro. Então, descarta isso daí. D, exploração de instrumentos musicais eruditos. Não, a flauta não tem nada a ver. Isso daqui é a alternativa absurda, já descarta. Letra E, predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Essa aí você lê, você pode ficar com dúvida. Mas, vamos lá. Regionalismos lexicais. Léxico tem a ver com palavra, vocabulário. E ali, como você pode perceber, ó, tem a palavra cantador, amor, querer, pra lembrar. São palavras que existem no português no geral. Em todo o país a gente fala, aqui no Sudeste a gente não fala cantador com um R no final, a gente fala cantador, amor, vou beijar, a gente não usa o R no final, geralmente. Então, aqui a gente já pode descartar só por causa do lexicais nordestinos, que as palavras não são parte do léxico do Nordeste, e sim do Brasil inteiro. Então, gabarito letra B, variedade popular da língua portuguesa, porque é uma fala popular, tá coloquial aqui o cantador, tá? Então, gabarito letra B. Bom, gente, falar de biologia no Enem, né, Marcelo? Não falar de problemas ambientais é, assim, possível. Então, é batata. Batata, e já tivemos aqui uma gíria. Começamos aí pelo efeito estufa. O efeito estufa, gente, é o fenômeno natural. Então, quer dizer que ele vai ocorrer ou não, tá? E ele tem o objetivo de manter a atmosfera aquecida. Aí, ó, a gente tem essa imagem, antes da estufa. Essa tem uma faixazinha cinza aí escrito gases do efeito estufa. Que gases são esses? Vapor d'água, CO2, metano, tá? Esses gases, eles vão permitir a passagem da radiação solar. Então, a gente tem aqui, ó, o fluxo, essa seta amarela aí, fluxo de energia, tá? Esses gases vão permitir a passagem, sim, dessa radiação, só que a maioria vai ser refletida, tá? Acontece que, por conta desses gases, o que fica, né, retido na atmosfera, é por conta deles que isso é possível, que isso aconteça. E é por isso que a gente consegue ter a atmosfera aquecida, ok? Então, esse é o efeito estufa. Isso aí é porque estufa, né? Estufa, a gente tem estufa de planta, estufa de alimento, né? A tia da cantina, por exemplo, quando a gente tá na fila da cantina, a gente ali encosta onde a tia bota o salgado, que tá quente a maioria das vezes, aquilo ali é uma estufa. A função da estufa é manter a temperatura, tá? Seja ela quente, e estufa tem vários tipos. Aquecimento global. O aquecimento global é como se fosse um agravamento do efeito estufa. Por isso que muita gente confunde, porque eles estão ligados, tá? Mas o aquecimento global ele é um agravamento. Então, o aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra. E tem tudo a ver com o efeito estufa, né? Porque se a gente acumula muitos gases, aqueles, por exemplo, poluindo, né, a agropecuária. O gado, ele é um dos principais, assim, meios de poluição existentes, né? Por conta da sua flatulência, que tem metano. Então, a gente não pensa em um gado vai fazer diferença, mas pensa aqui, no Brasil, no mundo. Isso quase prova o metano. Exatamente. Então, tipo, ele é super batido. Muita gente não fala, né? Fala assim, queimada, sei lá, carne. Mas a agropecuária, ela tá super enquadrada nisso, né? Então, a gente tem o lixo, a emissão de
CO2, como eu falei, dá esse acúmulo de gases. Então, o que acontece é que a gente fica com gases em excesso, né? Então, consegue ter maior absorção do calor. Então, lembra que eu falei? Reflete, mas esses gases também deixam absorver. Só que como tem muitos gases, né? Fica retido o calor ali. Então, ó, eles empurram para a superfície da Terra, certo? Então, é isso que acontece. Por isso que aumenta a temperatura. Então, o aquecimento global, aumento da temperatura da Terra. Uma consequência disso é o branqueamento dos corais. A gente tem, ó, branqueamento de corais. A gente tem aqui o coral. O coral, para quem não sabe, é um animal, tá? É um animal que vive em colônia, então ele vive agrupado, né, com outros. E eles fazem uma relação com algas. Então, as algas, elas grudam nos corais, tá? Eles têm uma relação fixa ali. Mas o coral em si, ele é o principal berçário de muitas coisas, né? De reprodução de alguns animais, de abrigo. Então, é por isso que ele é tão importante dentro ali do oceano. Só o que acontece? Quando a gente tem esse aquecimento global e aumenta, né, alguma alteração na temperatura da água, essas algas, elas são extremamente sensíveis e elas acabam morrendo, né? E quando a alga morre, o coral acaba morrendo. Então, é uma consequência triste do aquecimento global que vem acontecendo, tá? Como a gente está abordando a nossa aula interdisciplinar, vou falar um pouquinho de interpretação de texto, que é o tema que mais cai. É assim, de cara o tema que mais cai. Se você pegar uma prova de linguagens, é só texto, texto, texto. Mas tá junto com outras coisas, óbvio. Só que interpretação de texto vai estar presente na prova inteira. Então, para você fazer a prova de matemática, você fazer a prova de natureza, você vai precisar da interpretação de texto. Então, aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de como ir bem na interpretação de texto, ganhar tempo. Porque quando eu botei ali, a parte de linguagens é muito extensa. Você vai pegar a prova, é um texto do tamanho do mundo, do tamanho de uma Bíblia. Então, você não vai querer ler aquilo tudo às vezes. Então, vamos lá, algumas dicas para você arrasar em interpretação de texto. A primeira dica que eu coloquei é para você ter muita atenção ao enunciado. Leia o enunciado, às vezes, antes de ler o texto, porque às vezes é um texto, mas que não tem nada a ver com o que o enunciado está falando. Então, você ganha tempo aí. Atenção ao conteúdo também do enunciado, ver o que o enunciado está querendo, qual é o comando da questão. É para você interpretar, é para você justificar algum fator que está escrito no texto. Então, muita atenção ao enunciado para você ganhar tempo com a parte de linguagens. Alternativas absurdas. Cara, se você pegar o Enem, vai ser A, B, C, D, E. Sempre tem um delírio coletivo ali. Sempre vai ter o delírio da questão, entendeu? Aquela lá, a questão da flauta que a gente resolveu agora há pouco. Instrumentos musicais eruditos. O texto não estava falando nada disso. Só que sempre vai ter aquela questão, aquela alternativa que é para você eliminar. Então, você eliminando alternativas absurdas, você já ganha tempo, porque você vai ficar basicamente em dúvida ali de duas alternativas. E sempre o que vai mata ser assim. muitas vezes, né, é você interpretar entre essas duas qual é o que está pedindo o comando da questão. Então, tudo ligado, gente, é tudo ligado. E a última dica é intencionalidade. Qual é a intenção do texto? O que ele está querendo que você interprete ali as alternativas? O que ela está falando para você? Leia o texto, mas veja também o que está por trás do texto. Leia o rodapé do texto, isso é muito importante. Reportagem vai estar sempre ali no rodapé, os dados, de onde foi pega aquela fonte, enfim. E interpretação de texto é o tema que mais cai na prova, isso é fato. Trouxe uma questão para vocês que trata também de água, que é um tema que cai em biologia. Então, vamos lá. É uma campanha publicitária, tem imagem aqui de duas pessoas e vamos lá. A água invisível. Assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, ela também compõe muito daquilo que comemos, vestimos e usamos, ainda que indiretamente. Ou seja, ele está falando aqui de bens materiais. Bens materiais, guarda isso. Cada quilo de carne bovina, por exemplo, exige, em média, 15 mil litros de água para ser produzido, desde a produção do alimento de gado até a limpeza de seus dejetos. O Brasil é um grande exportador de água na forma de soja e cereais. Ou seja, vamos lá. Aqui está falando um copo de cerveja, você precisa de 70 litros de água. 1 quilo de pão, você precisa de 1.600 litros. Um ovo, 3.340. E um lençol de algodão, você precisa de 10.600 litros de água. Ou seja, é muita coisa.
Aqui embaixo ele está falando, economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água. Essa questão é do Enem de 2016, tá? Então vamos lá no enunciado. Nessa campanha publicitária, para estimular a economia de água, o leitor é incitado a... Vamos pular aqui A e vamos falar das outras. Letra B. Alterar hábitos de higienização pessoal e residencial? Não, porque como eu falei ali, e está escrito ali no início do texto, ele está falando de bens de consumo, bens materiais. Ele não está falando do tempo que você leva com a água para tomar banho, para escovar o dente, para lavar roupa. Não está falando nada disso. Então, não é a B. Letra C. Contrapor-se a formas indiretas de exportação de água. No texto, ele fala que o Brasil é um grande exportador de água, só que ele só está te dando essa informação, ele não está se contrapondo a isso. Então, descarta a letra C. Letra D. Optar por vestuário produzido com matéria-prima reciclável. Também não, porque aqui ele só está falando de lençol. Ele disse que um lençol leva tantos litros de água, então também não. E conscientizar produtores rurais sobre os custos de produção. Também não, porque é um cartaz, é uma campanha publicitária que é para todo mundo, é para todo público, não está se direcionando para produtores rurais, então descarta a letra E, o gabarito é a letra A, porque a gente precisa adotar práticas de consumo consciente para poder fazer economia de água. Você leu a letra A, você já sabe que é aquilo, gabarito letra A. Bem biológica, viu? Bem biológica. E na parte de português. Viu como é muito importante saber tudo isso? Então, para fechar essa parte do primeiro bloco aí de problemas ambientais, só para realmente acabar, temos aí o famoso buraco na camada de ozônio, que na verdade não é um buraco, né? A gente sabe que é uma diminuição do espessamento. Por quê? Porque a gente tem um ozônio ali na atmosfera, ele fica ali na estratosfera, que é uma das camadas da atmosfera, e a função dele é filtrar os raios ultravioleta, tá? Então, o que acontece? Só que o ozônio ele é facilmente combinável com outros elementos, como cloro, flúor, carbono, como eu botei aí, ó, cloro, flúor, carbono, CFC, tá? E esses aí, eles chegam lá como? Emitidos pelo nosso aerosol, nosso desodorante, quando a gente passa, entendeu? Desodorante. Aquele dia a dia no ônibus. Que entendeu? Que tem vontade de levantar, sovaco dos outros pra pegar. Temos aí inseticida, tá? Geladeira também tem um gás para funcionamento também que tem CFC. Isso eu não sabia, tô descobrindo Marcela agora. Tá aqui, ó, aprendendo muito, tá? Então, quando a gente tem essa combinação do ozônio com outros elementos, né, acaba diminuindo essa eficácia dele. Então, o que acontece? Os raios ultravioleta, eles passam. Por isso que diminui o espessamento daquele ozônio, porque ele está combinado com outros elementos, entendeu? Chuva ácida. A chuva, naturalmente, ela é ácida. Quem sabia disso? Descobrindo agora também. Tá? O problema é que temos aí dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, tá? Eles são naturalmente liberados quando a gente queima combustível fóssil. Então, aí, gasolina, carro, indústria, eles já são liberados. O problema é quando eles interagem entre si e por reações químicas eles formam ácidos, que são os ácidos aí, ó, sulfúrico e ácido nítrico. Quando eles formam esses ácidos e a chuva cai, ela carrega esses ácidos, tá? E aí, esse é o maior problema. Por quê? Se a gente cai no solo, ela altera a acidez do solo, podendo matar o quê? Bactérias. As bactérias são principalmente importantes para a decomposição, cara. Como é que tu vai matar bactérias? Entende? Afeta o crescimento de raízes, problemas na cadeia alimentar. Se essa água ela cai em excesso, sei lá, num lago, e aí você altera a acidez, o peixe que não está acostumado com aquela acidez morre. E aí o quê? Prejudica uma cadeia alimentar toda, sabe? Pragas, queda de folhas. Quando a gente tem regiões perto de indústrias, né? Uma cidade que é muito poluída, a gente vê muitas árvores que não têm folhas, mas as árvores estão ali, né? Então, o que acontece é justamente isso. Queda da chuva, ela acaba matando as folhas, né? E, consequentemente, mata a árvore. Por quê? Porque a vida da árvore está nas folhas, né? A gente sabe que são nas folhas que acontece a fotossíntese, a respiração toda da árvore ocorre na folha. Então, se a gente mata a folha, já era, prejuízo. Matou a árvore. Então, olha quanta coisa a chuva ácida pode fazer. Ainda mais em Minas Gerais, né? Sempre cai esse exemplo. Minas Gerais tem corrosão de estátua, né? Lá em Congonhas do Campo. Muito conhecido também, porque tem várias corrosões feitas pela chuva ácida. Magnificação trófica. Isso aí batata também. Dispensa palavras. Essa aí é uma questão que sempre cai, gente. Ou ela cai com esse nome, ou ela cai com o nome de bioacumulação. Então, guarde esse nome, porque também o Enem gosta de ficar trocando de vez em quando nos nomes. É verdade. Tá? Então, o que é?
Elementos que não são biodegradáveis se acumulam e passam a fazer parte de uma cadeia alimentar. Que elementos são esses? Podem ser metais pesados, pode ser o famoso DDT, que são tipos de pesticida, certo? Então, que eles acumulam em tecidos, enfim, acabam passando ao longo da cadeia alimentar. Já vou explicar isso com mais calma daqui a pouco. Eutrofização é um tipo de poluição aquática causada por lixos, esgotos e pela decomposição, que precisa gerar nitrogênio e fósforo. Quando a gente tem esse aumento de nitrogênio e fósforo, acontece a proliferação de algas e microalgas, né, que a gente chama de cianobactérias. Quando a gente tem essa proliferação, elas consomem muito oxigênio do meio, tá? E aqueles animais que vivem ali, eles precisam de oxigênio e eles acabam morrendo. E morrer gera o quê? É matéria orgânica, decomposição, proliferação de bactérias que ainda dependem de oxigênio. Então, ali ainda no oxigênio, bactérias decompõem, matéria orgânica, etc. Acabou o oxigênio, bactérias anaeróbicas que entram no meio para continuar essa decomposição. Ou seja, aquele ambiente ali fica completamente inabitável, né? A gente às vezes passa por algum valão, por algum lago, que ele tem uma camada verde e ele é fedido, sabe? Então, quem produz esse cheiro são as bactérias anaeróbicas. Então, é isso que é eutrofização. É uma poluição da água que acontece aí pela proliferação de algas e microalgas, tá? Vamos ver uma questão. Questãozinha, né? Básica. Só para dar uma... ver se vocês estão ligados. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração destacada no texto é... Presta atenção. O enunciado, a Marcela já repetiu isso 1000 vezes. O enunciado tem sempre uma palavra-chave. Então aqui o quê? Minimizar a desvantagem. Que desvantagem é essa? Ele falou lá na última frase, ó. A incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Então, ok, estamos falando de poluição do ar. E o que a gente faz para melhorar isso? Agora, foca na A. Aumentar o volume de lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. Já para de ler ali no aumento do lixo. Engasgou ali, já nem perde tempo, entendeu? Vai aumentar o volume de lixo e vai aumentar a incineração. Vai adiantar o quê? Nada, poluição. Fomentar o uso, letra B, fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. Ok, sensato, né? Por enquanto, é isso aí. Ok. C, aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. De novo, aumentar o volume do lixo, cara. Tô querendo diminuir a poluição, eu querer queimar mais. Fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume do lixo incinerado. Nada. Delírio. Diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. Delírio, porque se a gente, mesmo que a gente diminuir a temperatura, vai continuar queimando, vai continuar poluindo. Não é uma medida exatamente assim como você botar um filtro na chaminé, né? Entendeu? A gente não tá combatendo. E o que ele quer é que combata. Então é a letra B. Fechou. Outra, para aquecer mais. Magnificação trófica aí que eu falei, em bioacumulação. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Então, a gente tem aqui, ó, o fitoplâncton, caramujo, pequenos peixes, grandes peixes, lá em cima as aves, tá? Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componentes dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer o derramamento desse metal. Então, assim, para você matar a magnificação trófica, você entender que quem é o predador topo da cadeia, ou seja, quem tá lá em cima, é o que se ferra mais. É o mais prejudicado. Por quê? Porque ele já tá comendo todo mundo que já comeu, entendeu? Tipo, que já tá ali com mercúrio no tecido. Então, isso vai acumulando, por isso, bioacumulação, que é a acumulação desses alimentos não biodegradáveis. Então, fica passando, passa de um pro outro, como se fosse lá. Aí ele vai e pega tudo que já tá criado. Então, aí, se eu der esse macete pra vocês, que quem tá predador topo de cadeia é o que vai sofrer mais com isso, quem é que faz? Letra A. As aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Matou aí? Perfeito, né, Marcela? Ó, vamos ver rapidinho as outras aqui, já passando. Os caramujos, pois se alimentam nas raízes das plantas que acumulam maior quantidade de metal. Não são as plantas que acumulam maior quantidade de metal, tá? Isso aí vai passando gradativamente e quem se ferra mais é quem tá no topo da cadeia. Os grandes peixes, pois acumulam mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos,
D, os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas, não. E as plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através das raízes e folhas. Ela realmente absorve, tá? Mas não é a quantidade, ó, absorve em grande quantidade, não. Ela é o que absorve menos quantidade, quanto mais subir, quanto mais esse fluxo aí na cadeia, quem estiver lá em cima vai absorver mais. Então, vamos trocar de bloco agora e falar sobre doenças e atualidades, tá? Tá bem atual, hein? Isso aqui tá bem atual. Eu escolhi justamente porque é um assunto que é do cotidiano, a gente tá falando disso toda hora, entendeu? Então, vamos lá. Diferença de soro e vacina, tá? O soro, gente, é quando a gente quer uma resposta imediata. É uma imunização passiva, tá? Por quê? Porque ali é aquele momento, por exemplo, fui picada por uma cobra, eu preciso daquela resposta agora, entendeu? Então, eu já vou ter anticorpos prontos, que você só vai aplicar e pronto, entendeu? Não vai gerar resposta imunológica, não vai gerar nada. Então, a gente tem um exemplo aí, o soro antiofídico, tá? E na vacina, a gente tem profilaxia. Profilaxia, gente, por favor, anotem, escrevam, tatuem essa frase, como eu já falei, né? Porque, essa frase não, essa palavra. Porque o Enem gosta muito dessa palavra, profilaxia, entendeu? Profilaxia é a palavra da biologia. Então, o que significa o quê? Prevenção, o que eu posso me prevenir, né? Como fazer e tal. A vacina profilaxia, ela vai te ajudar. Por quê? Porque a vacina, ela tem micro-organismos, podem ser bactérias ou vírus, que eles vão estar atenuados, ou seja, mais fracos, ao ponto de não poder te infectar, ou completamente mortos, tá? E quando eles são introduzidos, né, em você, isso gera uma resposta imunológica. O seu corpo vai entender, vai ter umas células de memória, vai entender que quando aquele vírus entrar em contato, ou aquela bactéria entrar em contato com você, ele vai falar, pô, isso aqui eu já te conheço, pode sair. Ele vai criar um anticorpo. Ele vai criar e vai expulsar aquele negócio, entendeu? Aquele micro-organismo. A diferença do soro é que o anticorpo já vai pronto. Isso, já vai comprar, já tá ali. Não gera resposta imunológica. E tem um meme aí, né? É um meme, gente. Esse meme rodou muito no Facebook, hein? Vacina é uma conspiração da indústria farmacêutica para lucrar. Meu filho tem 12 anos e nunca tomou, tá ótimo. O filho, a situação do filho, né, gente? Por favor, tomem vacina, galera. Conclusão. Aí, mais uma. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Tá? Então aí, grifei a vacina, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Então ele quer saber o porquê. Então, vamos lá. Possui anticorpos contra o agente causador da doença. Não se desespere. Essa aí você pode falar, talvez. Isso? Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. Não são proteínas, são os próprios... o delírio coletivo. Delírio coletivo, é o próprio micro-organismo, né? Que eles vai criar uma resposta imunológica, assim como eu já expliquei. Estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Olha o delírio coletivo. Já foi lá na Disney. Possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. Também não. Agora presta atenção. Estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Qual é a diferença da E para A? Se a gente ler com calma, olha só. Tá falando possui anticorpos contra o agente causador da doença. A vacina já possui anticorpo pronto? Não, né? Quem faz isso é o soro. Então, olha aí a pegadinha marota. Na E, a gente fala, pegadinha. Na E, a gente tá falando, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Entendeu a diferença? Eu vou estimular, eu vou te gerar uma resposta imunológica. Eu não vou aplicar ela direto. É aquela coisa de ficar em dúvida entre duas. Exatamente. E voltar no enunciado da questão. Sim, gente. Tá? Isso aí, precisa saber realmente o conceito para você não confundir com o soro, tá? Mais uma questãozinha. Isso aí para fechar. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Okay. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Então, aí ele está falando de quê? Febre amarela, tá? De picadas de cobras peçonhentas e leptospirose. Olha a ordem, hein?
Antibiótico contra o vírus da febre amarela. Antibiótico mata bactéria. Isso aí, ó, a Marcela já E tá não estudiadíssima, tá? Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, beleza? E vacina contra a leptospirose. Não, trocou, inverteu aí. Ó, B, vacina contra o vírus da febre amarela. Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra. E antibiótico, caso entre em contato com a leptospira sp, uma bactéria, tá? C, soro contra o vírus da febre amarela. Antibiótico, caso seja picado por uma cobra. E o soro contra toxinas bacterianas. Ó, vai começar o delírio. Essa daí? Esquece. Antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela, quanto para o veneno de cobras e vacina contra a leptospirose. Essa aí também zoneou tudo. Agora, olha isso aqui. Soro antiofídico e antibiótico contra a leptospira sp e vacina contra a febre amarela, caso entre em contato com o vírus. A metade tá certa, né? Vacina contra a febre amarela, mas olha, preste atenção. Soro antiofídico e antibiótico contra a leptospira, entendeu? E a picada de cobra, que pediu também. Essa questão aí pega muita gente desatenta. Então, prestem atenção, tá? Muita informação junta. Isso. Vai. Então, vamos lá, para poder fechar aqui o top 3 de linguagens. Trouxe para vocês gêneros textuais, que também caem muito, gente. Sempre vai cair muito, mas é isso aí. Vamos lá. Quadrinho de atenção aqui, para vocês não confundirem tipologia textual com gênero textual, que são coisas que estão ligadas sim, mas não são a mesma coisa. Tipo de texto, a tipologia do texto é relacionada à estrutura daquele texto. Uma narrativa, uma dissertação, tipo de texto aqui na verdade, e gênero textual aqui, porque é o uso que a gente faz dessa estrutura no nosso dia a dia. E logo abaixo eu botei para vocês que os gêneros podem ser verbais ou não verbais. Ou seja, um exemplo bem fácil de entender. Você está num carro e você viu o sinal, a cor vermelha. Você sabe que é para você parar e você entendeu aquela mensagem. Não precisa ler nada, né? Exatamente. É um gênero que não é verbal, porque não tem nada escrito, nenhuma palavra. Você só viu aquilo ali, estabeleceu a comunicação e concluiu. A mensagem foi passada. Então, verbal é aquilo que é escrito. Por exemplo, esse slide aqui. Você está entendendo tudo, você está vendo tudo, comunicação ok, mensagem foi passada, gênero verbal. Agora, os gêneros que mais aparecem no Enem são eles: crônica, conto, tiras e charges. Tiras e charges cai muito. Quem nunca? É uma falda. Quem nunca viu a Mafalda na prova de português? Gente, por favor. Sempre tem. O Garfield, a Mafalda, sempre vai ter. Então, tiras e charges aparece muito. E esses 4 gêneros fazem parte do tipo textual narrativa, tá? Narrativa, tipo de texto. Crônica, conto, tiras e charges, gênero textual. E a reportagem também costuma cair bastante, e só que ela pertence ao tipo textual de dissertação. Mas dissertação aqui nesse caso é a dissertação expositiva, porque está expondo muitas informações e geralmente não contém opinião, como, por exemplo, um artigo de opinião. O artigo de opinião também pertence a uma dissertação argumentativa, só que, né, já tem opinião, então já é diferente. Então, uma questãozinha para poder retratar o gênero. E o gênero, ele costuma cair assim. A prova te dá um texto e no próprio enunciado ele contextualiza o que é gênero textual e já dá todas as informações ali do que é gênero. Você só precisa ler o texto e ver qual é o gênero e o que o enunciado está pedindo de fato. Então, vamos lá. Aqui tem gêneros verbais e não verbais. Tem a foto aqui do carinha, um quadro atrás. Aqui, ó, dá pra gente perceber que é uma carta de trunfo, né? Tá até escrito aqui, Super Trunfo Tecmundo. Tem o número da carta, né? Pra poder ficar mais didático. Enfim, aí tem as informações aqui do Marcelo Gleiser. A área de atuação dele, que é Física e Astronomia. A sua contribuição mais famosa, que foram os seus 2 livros, A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu. A data de nascimento dele e a alma mater, onde ele estudou. Vamos para o enunciado. O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero textual ao fazer o quê? Vamos lá. Subverter aqui nesse enunciado está no sentido de um gênero textual está inserido em outro gênero. Temos aqui a comunicação de um gênero verbal com um gênero não verbal. O gênero verbal, todas as informações dele, né? E o gênero não verbal, essa carta aqui de jogo, né?
tá bem intuitiva aqui, que é um trunfo, então vamos lá para as alternativas. A letra A, vincular áreas distintas do conhecimento. Não, ele não tá aqui querendo que você compare matemática com português, não tem nada a ver com isso. Então, ele não quer isso aqui. Ele quer que você veja o que isso aqui está fazendo, qual é a comunicação desses dois gêneros aqui. Que tá incluindo. Exatamente, subversão. Letra B, evidenciar... essa questão aqui pode ser um pouco difícil, justamente por causa dessa palavra, desse sentido dessa palavra no enunciado, mas vamos com calma. Evidenciar a formação acadêmica do pesquisador. Também não, né, gente? Porque ele não está evidenciando, ele só está informando, é uma informação solta ali, todas elas. Então, também não. Relacionar o universo lúdico, no caso, um universo leve de brincadeira, de jogo, no caso, essa carta de trunfo é o universo lúdico, a informações biográficas. Não certo, porque aqui tá as informações biográficas do Marcelo Gleiser, a biografia é um gênero textual, então o autor aqui subverteu o gênero textual biografia ao gênero não verbal, que é esse universo lúdico da carta de jogo. Então, gabarito, letra C, mas vamos continuar lendo as outras. Letra D, especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador. Também não, é a mesma coisa da B, evidenciar, especificar. Ele não está fazendo nada disso, ele só está te dando as informações. Letra E, destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Também não, é só uma informação como outra qualquer. Então, gabarito, letra C. E essa questão foi do ano passado. Também recente. Então, aí, ó, olha a atualidade aí. Muita gente ainda não tá conseguindo diferenciar, né? O que é um surto, o que é uma epidemia, uma endemia, uma pandemia. Inclusive, estamos surtando, tá? Enfim, para não ficar confusa, a gente resolveu trazer também, porque eu aposto também que pode aparecer, né? Com certeza. Coisa do tipo. Tá muito em alta. Então, vamos lá. Surto. Surto, a gente vai ter um aumento repentino no número de casos em uma região específica. O que aconteceu esse ano foi um surto de sarampo aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então foram 196 casos, com 90 aqui na capital. Entenderam essa região específica no Rio de Janeiro? Entendeu? Então a gente vai ter esse aumento do nada do número de casos. Não é uma coisa constante, não é algo normal, tá? Então isso se caracteriza um surto. Lembrando que o sarampo também é um vírus altamente contagioso, né? Você sabia, Marcela, que uma pessoa pode infectar de 12 a 18 pessoas, uma pessoa só. Complicado, tomem vacina. É um potencial muito grande de contaminação, tá? E aí, atentar aí, as características, assim, tradicionais sarampo, manchas vermelhas, olhos avermelhados, tá? Tosse, febre, então, cuidado. Epidemia. Quando o surto acontece em várias regiões, não é uma coisa específica, tá? Pode ser a nível municipal, pode ser a nível estadual, pode ser a nível nacional, tá? Então, a dengue, ela é enquadrada em uma epidemia, porque ela já passou de ser só no Rio de Janeiro, ela acontece em todos os lugares daqui, daqui. Então, ela é uma epidemia. Lembrando, a dengue, ela tem 4 tipos, né? São 4 tipos de dengue. Com aqueles sintomas, né? Dores nas articulações, a dengue pode dar manchas avermelhadas também. Dor nos olhos também, né? Na virada dos olhos. Enfim. Endemia. A endemia o pessoal confunde muito com epidemia, né? Porque é meio parecido assim, começa com o pessoal fica meio perdido. A endemia, gente, é uma doença típica de uma determinada região e vai ter casos constantes. Tá? Aqui no Brasil, lá na região norte, a gente tem a febre amarela, que é um lugar que aquela doença é característica daquele lugar, entendeu? Assim como a malária. A malária, exatamente, Marcela, perfeito. Lá no continente africano, caiu no Enem, inclusive, tá, gente? Uma questão bem dessa, dava um mapa do mundo, e no continente africano estava assim, abarrotado mesmo de casos de malária. E aí tava pedindo para falar aquilo era um surto, aquilo era uma epidemia, e é endemia. Aquilo ali é uma doença que ela é característica daquela região, não confunda, tá? Pandemia, quando a epidemia se espalha por várias regiões do planeta. O motivo da nossa quarentena, não é mesmo? Estamos aí, coronavírus. Esqueci de botar Cardi B, gente. Faltou, gente. Eu ia botar, mas eu não botei. Coronavírus, então, é um exemplo de pandemia, né? É uma coisa que começou em um lugar específico, né? Aparentemente era um surto. Era daquela região. Era Wuhan, ou seja, era uma coisa específica, era para ser um surto. Mas olha o que aconteceu. Um surto se transformou numa pandemia.
Olha que loucura. Tem até slide pra ele, gente. Coronavírus, então, é o que a gente tá realmente apostando bastante nisso. Apostando, porque é uma coisa que tá no nosso cotidiano. Se você ligar a TV, você vai ver, né? É 24 horas por dia o emissora coronavírus. trocando programação para falar de jornalismo, né, sobre o coronavírus. Né? Em qualquer lugar que você abre na internet, tem vídeo, tem coisa, tem reportagem, tem número de mortos, a gente vê toda hora. Enfim, mas vamos falar um pouquinho dele. Coronavírus, então, esse ser minúsculo, com essa aparência tão fútil, fazendo um estrago desse. Então, vamos lá. Esses espinhozinhos que vocês estão vendo aí, em roxo, eles são espículas, tá? Esse é o nome certo desses espetinhos aí. Eles são formados de glicoproteínas, tá? Carboidratos e proteínas. Se a gente olhar aqui na imagem do lado, a gente tem a composição aí desse envelope, esse capsídeo, formado de proteínas e lipídios. E dentro a gente tem essa minhoquinha aí, essa minhoquinha, na verdade, é o RNA. Então, o coronavírus, ele é um ribovírus, tá? Formado de RNA. Qual é o perigo disso? Bastante. Porque o RNA, ele sofre mutação muito fácil, tá, Marcela? Rápido. Os cientistas, na verdade, eles estão tentando concluir, né? Justamente por conta disso. Ele estava contido em algum animal que ainda está sendo discutido, no mercado lá da China. Estava contido, sofreu uma mutação ao entrar em contato com o humano, e aí ele se desenvolveu, tá? Então, vamos lá. Na verdade, então, o coronavírus, ele atualmente são 7 tipos de coronavírus que afetam os humanos, ou seja, não é uma coisa que começou agora, descobrimos aí em dezembro, não foi isso. Tá? Ele já tá aí, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Na verdade, ele é uma família coronaviridae, tá? Então, é mais ou menos assim, como se a gente tivesse uma sala de aula, colocasse uma plaquinha lá na porta. Família coronaviridae. E quando você entrar aqui, tem eu e Marcela, nós somos vírus, né? Somos vírus, mas somos vírus diferentes. Cada um afeta diferente. Somos pessoas, né? Mas somos pessoas diferentes. Cada uma, eu posso infectar mais, ela pode infectar menos, depende muito, tá? Então, em 2003, a gente teve aí, ó, essa palavra, gente, SARS-CoV, é muito complicado para quem é carioca pronunciar. SARS-CoV na China, tá? Foi a síndrome respiratória aguda grave, que também matou muita gente, foi bem parecido, tá? Só que não teve o potencial de contágio tão grande. Essa é uma das diferenças. Por que o nome desse vírus é SARS-CoV-2, entendeu? Por isso, porque o contágio dele é muito mais menor, rápido. né? Lá em 2003 foi bem menor. Em 2019 está sendo muito rápido. Por isso que ele é um novo coronavírus, tá? Em 2012, aí, ó, gripe do camelo. Essa Quem é lembra? famosa. Quem lembra? Também causado por um coronavírus, MERS-CoV, na Arábia Saudita. Então, provavelmente ali era um vírus que estava incubado no camelo, né? E ali, sei lá, uma espirrada na cara, aquela delícia. Ou, sei lá, a alimentação fez com que o camelo, na verdade, o vírus, né? Sofresse uma mutação, né? Propagou ali, colou nos humanos e foi. Entendeu? Então também é um tipo. Inclusive, gente, uma curiosidade, bronquiolite também é causada por um tipo de coronavírus, tá? Então, ou seja, olhem quantas. Isso aí acontece desde 1900 e, sei lá, bolinhas, sabe? Então, é uma coisa que não é recente, mas esse de 2019 é recente, né? Claramente. A transmissão do coronavírus é feita através de gotículas de secreção no ar. Quando a gente espirra, tosse, tá? E deixa no ar, não se protege, o vírus ele se propaga no ar, né, ainda por algumas horas. Por isso a importância da gente não ficar espirrando e tossindo na cara dos outros, né, gente? Vamos dar uma cotovelada aqui no seu amigo e aproveita e façam isso, tá? Mãos. Por quê? Porque as nossas mãos tocam em tudo, né? Nem tudo é limpo, assim. Você toca no celular, você toca, sei lá, em todos os lugares. E se a Marcela tá infectada, ela toca em algum lugar e eu toco atrás e bota a mão na cara, já era. Errou, né? Então, principais sintomas. Sintomas que você precisa ir no hospital para não sobrecarregar atualmente o nosso sistema de saúde, que não é lá, né? Essas coisas. Tosse seca, febre alta persistente, falta de ar, tá? Isso aí, quando tá persistente mesmo, não tem jeito. Profilaxia, olha a profilaxia que eu falei. Importantíssimo você saber. Prevenção, tá? Lavar as mãos corretamente. Por quê? Porque aí, ó, vamos botar aqui no vírus. O sabão, a gente sabe, propriedades químicas aqui rapidinho. O sabão, a gente sabe que ele é apolar, né? Olha o que eu falei aqui. Essa parte laranjinha do vírus, que eu falei que é o capsídeo, né? O envelope, ele é feito de proteínas e lipídios. Quando a gente vai lavar a louça, que a gente vai tirar a gordura da panela, etc., a gente também não usa detergente. Então, pronto, é isso que acontece. E aí acaba rompendo esse capsídeo, ou seja, esse envelope aí,
e acaba matando o vírus. O uso do álcool gel é a mesma coisa, tá? Evitar aglomerações por conta desse contágio, né, de secreção no ar, mãos, enfim, e evitar contato com grupos de risco, ou seja, idosos, pessoas com problemas crônicos, né, respiratórios ou, sei lá, cardíacos, qualquer coisa, fumantes, muito cuidado, tá bom? Agora aqui uma imagem bonita que eu gostei. Olha só como é que ele infecta. Aqui essa parte azul é a célula, tá? Essa faixinha aí, amarela, é a membrana plasmática e tem vários ganchinhos aí, hein? Esses ganchinhos, na verdade, eles são proteínas receptoras, tá? Olha como o coronavírus, ele se encaixa perfeitamente nesse receptor. Então, é isso que os cientistas estão estudando, para ver que algum mamífero, né, porque foi transmitido de algum mamífero tinha a mesma proteína que a gente tem. Ou seja, o nosso corpo, na verdade, o vírus entende também, se conectou nessa proteína, e aí passou. Acaba entrando. Entrou, o vírus fala, olha, entrei, vou mandar essa... Vou falar um palavrão, desculpa aí. Ele vai mandar em tudo, ele vai fazer com que as organelas, né, façam a favor dele a se multiplicar, ele vai se multiplicar até que o momento ele vai tomar essa célula. De tudo. Pronto, explodiu. Vai infectar outras células respiratórias ali. E esse é o problema. Quando estoura, é que aí a gente vai ter os sintomas, dor de garganta, tosse, seca, enfim, vai começar os primeiros sintomas. O problema é quando a gente deixa gravar, né, e não faz nada, porque aí de fato começa a alterar o seu trato respiratório. E o pior de tudo é quando chega lá nos alvéolos, lembra dos alvéolos? Brônquios, bronquíolos, alvéolos, lá no final, aqueles saquinhos, né? Se não é tratado, pode até gerar água, né? Que eles falam, água nos pulmões e tal. É bem grave. É tipo isso, tá? Eu tava vendo de manhã, tem um site muito legal, um mapa que você acompanha ao vivo, sabia, Marcelo? Não. É um mapa que você mostra ao vivo a quantidade de infectados e de mortes. Hoje, eu vi, tinham mais de 400 mil pessoas pelo mundo infectadas. Quase 500 mil. Cara, e tipo, mais de 20 mil mortes. E eu vi também que na China não tá mais tanto assim quanto já tava. Por quê? Porque foi aquilo que tá sendo muito discutido na TV, né? Vamos tentar baixar o pico, achatar a curva do pico. Então é isso, uma hora o vírus ele vai cair, entendeu? Temos que ter paciência, esperar esse pico, cumprir o nosso papel, certo? Pra gente evitar esse número de contágio que tá muito excessivo, tá? Então é isso, gente. A gente espera que tenha ficado tudo claro, que as informações tenham sido passadas. Vocês tenham entendido tudo que a gente falou até agora? Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente no @vilnalingua. A gente quer agradecer também os meninos do Ensina Mais por ter convidado a gente. Foi muito especial esse convite, a gente gostou bastante. Muito legal, a gente gostou muito de dar aula aqui, então qualquer coisa, contem dúvida, com a gente. E qualquer coisa, procurem a gente, tá bom? Estamos lá no @vilnalingua no Instagram. Isso aí. Gente, agradecer o pessoal que divulgou a gente, né? Vocês são muito especiais. Acho que é isso, né? Gente, então é o seguinte. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? A gente agradece muito. A aula foi muito boa, a gente curtiu muito. A galera também tem certeza que adorou, tá? Tanto que estão falando aí. Amanhã temos mais aulas, tem mais biologia, né? Mas a gente quer deixar um muito obrigado para vocês. A gente agradece. Sempre bem-vindas aqui junto com a gente na nossa página, tá bom? Obrigada. Valeu, gente. Contem com a gente sempre. Qualquer coisa, chama lá, @vilnalingua, tá, gente? Não fiquem com vergonha. Mandem as dúvidas. É isso aí. Beijinhos. É isso, galera. Muito obrigado também para todos que participaram, todos que assistiram, estiveram aqui com a gente. A gente vai encerrar a ligação já. Beijinhos também. Pode encerrar aí, galera. Tchau, obrigada. Tchau.